Prazer, glória a Deus. Nesta noite eu estou aqui para agradecer a Deus por mais um dia de vida, mais um dia debaixo das mãos poderosas do Senhor. Muitas das vezes a gente acorda e esquece de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, mas muitos hoje não conseguiram acordar porque partiram para a eternidade. Uns partiram para guardar o gozo eterno, esperar a vinda do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mas muitos não tiveram esse privilégio de aceitar a Jesus como Salvador. Por isso que eu estou aqui hoje para dizer a você que está ao alcance da minha voz, que você possa aceitar esse Jesus como Salvador. Muitas vezes a gente fala que a pessoa tem que aceitar Jesus, a pessoa diz, mas eu já aceitei Jesus, eu já sou de Jesus. Mas todos nós somos filhos de Deus, mas nós precisamos levantar a nossa mão cansada e aceitar Ele como nosso Salvador, para ter uma nova vida, para ter uma mudança de vida, para estar na presença do Senhor como Ele merece. Eu quero deixar aqui uns versículos que está escrito no livro de 2 Reis, no capítulo 4, que diz assim: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que meu marido era teu servo. E veio o credor a levar os meus filhos para serem servos. E Eliseu disse: que eu tenho de te fazer? Declara-me o que você tem em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. E então entra e fecha a porta sobre teus filhos e deita o azeite todo aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, e fechou a porta sobre os seus filhos, e eles traziam vaso, e ela os enchia. E sucedeu que foram vasos, disse a seus filhos: trazei-me um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. A palavra do Senhor é muito feliz, é muito linda a palavra do Senhor, que conta a história desta mulher, que o esposo dela faleceu e deixou ela com umas dívidas que ela tinha que pagar. Só que ela não tinha dinheiro, né? Ela não tinha como pagar aquelas dívidas. E ela recorreu ao profeta. Ela chamou o profeta Eliseu, que ela sabia que o profeta, ele ia orientar ela como ela ia fazer para que ela pudesse pagar as dívidas dela. Então ele perguntou para ela: o que você tem em casa? Aí ela falou: não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. Porque às vezes a gente tem algo em casa e que a gente não dá nem valor, acha que é muito pouco, acha que não é nada. Mas aquela mulher, ela tinha uma botija de azeite. Então o profeta orientou aquela mulher que ela buscasse vasos emprestados, pedisse aos seus vizinhos, e bastante vasos. Então ela recorreu aos vizinhos e pediu vasos emprestados para que ela pudesse encher de azeite. E ela começou a derramar aquele azeite naqueles vasos que ela pediu emprestado.
E foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, até que acabou os vasos vazios. Não tinha mais vaso para encher. Então, o azeite parou de descer. Eu quero dizer para você que eu aprendi nesse versículo, quando diz que o azeite parou, é porque é nós que limitamos as bênçãos que o Senhor pode nos dar. Que o Senhor, Ele tem muito para nos dar. Glória a Deus. Mas se nós, por exemplo, aquela mulher, se ela tivesse mais vaso, ela teria mais azeite. Glória, glória, então glória. nós precisamos estar na presença do Senhor e ter sempre o que é de bom para oferecer. Ter aquilo que o Senhor precisa para Ele estar nos suprindo a nossa necessidade. E o Senhor, o que precisa? O que esse vaso representa? Esse vaso representa a nossa obediência a Deus, ao nosso temor. Ele representa tudo aquilo que nós podemos fazer para o Senhor. Que é quando você apresenta na presença do Senhor, com as suas mãos cheias, com as suas mãos com algo, Ele vai suprir as suas necessidades. Nós não precisamos apresentar ao Senhor com as nossas mãos vazias, porque nós temos um Deus que é rico. Nós temos um Deus que Ele é dono de tudo. Ele é dono do céu e a terra. Nós temos um Deus que enviou o seu Filho unigênito. Jesus veio aqui na terra para morrer em nosso lugar, porque Ele não foi aceito. As pessoas naquela época não entenderam, não reconheceram que Ele era o rei de Judá. Ele era o Filho de Deus e Ele andou na terra. Aquelas pessoas tiveram a oportunidade de ver Jesus face a face, de andar com Jesus, mas poucos foram aqueles que seguiram a Jesus, que aceitaram a Jesus, que reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, era o Rei de Judá. E hoje nós precisamos reconhecer a Jesus, que tem muitos ainda que não reconhecem Jesus, ainda está esperando vir o Filho de Deus, mas o Filho de Deus já veio. O Filho de Deus veio a essa terra para salvar a todos os perdidos, mas Ele não foi reconhecido, e o povo quiseram matar porque eles acharam que Ele era um impostor, que Ele era uma pessoa qualquer que queria se passar por Jesus. Mas hoje eu estou aqui falando para você que esse Jesus que nasceu lá em Belém, Ele não teve um lugar bonito para nascer. Nos hospitais não tinha vaga, nos hotéis não tinha vaga, nas pousadas não tinha vaga, ou não quiseram dar lugar para Jesus nascer, mas tinha uma estrebaria esperando o Filho de Deus para que Ele nascesse num lugar humilde, num lugar que ninguém queria que seu filho nascesse. Ninguém queria que seu filho nascesse numa estrebaria, no meio daqueles animais. Mas o Filho de Deus nasceu ali para mostrar para o mundo que Ele é humilde. Ele precisa de coração humilde para que Ele possa fazer a obra dEle, para que Ele possa salvar, para que Ele possa curar. Ele nasceu naquele lugar humilde, e Ele cresceu pregando o Evangelho, levando a palavra do Senhor a toda criatura, até que um dia resolveram matar Jesus, trocaram Jesus por um ladrão. Ali estava na cruz três para ser morto, e Jesus, Ele foi colocado no lugar de um ladrão. No lugar de um ladrão Ele foi colocado, porque não foi achado pecado em Jesus. Não, Jesus não tinha pecado. Jesus era puro,
Mas o povo, eles queriam matar Jesus, queria extinguir da terra o Filho de Deus. E ali, como ele não tinha pecado, foi lançada uma sorte. E o povo votou para soltar Barrabás, que era um ladrão, era um pecador. Mas Jesus, ele foi calado como ovelha. Ele foi levado ali para aquele lugar, para o Gólgota. Ele carregou aquela coisa pesada. Ele foi açoitado. Ele foi humilhado. Ele foi cuspido. Aleluia! Mas ele não abriu a sua boca. Ele não reclamou. Ele não falou com o Pai que não queria passar por aquilo. Mas por um momento que a dor era intensa, o sofrimento era muito, ele perguntou ao Pai: se possível, passa de mim esse cálice. Eu sinto que como foi a dor do Pai, a dor de Deus, o seu Filho pedindo para ele: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Que quer dizer: Pai, se possível, me livra desse sofrimento, porque é muito grande esse sofrimento. Mas o Pai, Deus, ele amou esse mundo de tal maneira que ele deixou o seu Filho único morrer por nós. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Você seria capaz de deixar um filho seu morrer? Nem digo com uma dor tão sofrida, com uma morte tão sofrida, mas que fosse uma morte suave, sem sentir dor. Você não deixaria, porque o amor de mãe, o amor de pai supera tudo. Uma mãe e um pai não permite que seu filho seja sacrificado para a salvação, para a cura de ninguém. Mas Deus, ele permitiu o seu filho morrer para te salvar e para salvar a mim. Então eu digo para você: não demore, não protele, procure uma igreja aonde você queira, aonde você se sinta bem, aonde você pode receber de graça a grandeza de ser salvo, ser chamado filho de Deus. Porque criatura de Deus todos nós somos. Mas a partir do momento que você e eu aceita Jesus como seu Salvador, nós passamos a ser filho. Nós passamos a ser filho da promessa. Porque a salvação veio para os judeus. A salvação não chegaria até nós, porque nós éramos o povo gentios. Então, a salvação, ela veio para os judeus, mas os judeus não aceitaram. Os judeus até hoje procuram o Salvador. Os judeus procuram até hoje o rei que virá. Mas nós reconhecemos que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Messias, que Jesus, ele veio para salvar, e nós aceitamos a ele como nosso Salvador. Eu te digo para você: não deixe de aceitar Jesus como teu Salvador. Eu sou prova viva de que ele faz maravilha em nossas vidas. Eu vou te contar rapidinho o milagre que Deus fez na minha vida. Um dia eu estava brincando com os meus sobrinhos lá na beira do Paraíba, vendo as pessoas nadarem ali. De repente, o lugar onde que eu estava caiu, o barranco caiu, e eu caí nesse Paraíba. E ali, debaixo daquelas águas, não tinha nada para me salvar. Que tudo que foi feito, as pessoas que estavam ali por perto, tudo que eles tentaram fazer para me tirar das águas, eles não conseguiram.
Mas eu estava lá sofrendo, é muito triste, morrendo afogado, é muito triste. Por essa experiência eu passei. Então eu tive um tempo, eu estava fora da igreja, mas eu tive um tempo de elevar meu pensamento a Deus e dizer assim: Senhor, se o Senhor precisar de mim na terra, o Senhor me tira daqui. Mas se o Senhor não precisar, o Senhor me deixa morrer, porque o sofrimento é muito grande. E eu fiz essa oração ali debaixo das águas. E o Senhor me tirou dali. O Senhor, Ele apresentou uma estratégia para me tirar daquele lugar. E dali eu fui para casa, passando mal, fiquei ali. Estava longe da casa dos meus pais. Estava longe da minha igreja, estava longe do meu pastor, estava longe da minha pastora. E ali estava na casa de pessoas conhecidas. E ali eu estava passando mal. Mas Deus enviou ali uma pessoa que me olhou e disse: tem que levá-la para o hospital, porque senão ela vai morrer aqui. E me levaram ali para o hospital, que hoje o hospital está até fechado, o Hospital São José. Eu fui levada para aquele hospital, e ali sem esperança de vida. Eu estava em coma induzido. O coma induzido, você é um coma, quer dizer, não induzido, porque induzido é através de remédio, mas é um coma superficial, que você consegue ouvir as pessoas, mas você não consegue falar. Mas eu estava ali ouvindo aqueles médicos cuidando de mim, mas sem esperança nenhuma. E um deles falou assim para o outro: não precisa fazer mais nada, ela já morreu. Mas eu estava ali, amparada pelas mãos do Deus vivo. Aí eu disse para aquele médico: pode fazer a sua parte, porque Deus já fez a dele. Aí ele ainda brincou assim: olha, defunto falando. Mas eu era uma pessoa que Deus, Ele te tirou, Ele me salvou da morte. Ele me ressuscitou ali, que eu estava já sem vida. Mas Ele ainda precisava de mim na terra. Deus já sabia que eu ia vir aqui hoje falar para você que Ele faz milagre. Ele sabia que eu ia vir aqui. Por isso que Ele me tirou daquelas águas. Por isso é que Ele me deu vida. E eu estou aqui para te dizer: não perca essa oportunidade. Não perca, não protele, porque só Ele pode. Só Ele pode salvar. Nós temos a nossa irmã Maria, que é mãe de Jesus. Ela foi uma mulher que foi agraciada, para ser mãe de Jesus. Uma virgem. Ela era virgem, ela era pura. Mas Deus separou aquela mulher, separou Maria para ser mãe de Jesus. Mas a irmã Maria, ela não tem o poder de nos salvar. Ela não tem esse poder, porque o poder é do Filho dela, o poder é de Jesus e o Pai. E ela já dorme com Ele. Nós vamos conhecer Maria um dia, quando Jesus vier buscar a sua igreja. Quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos conhecer Maria, a mãe de Jesus. Nós vamos conhecer os apóstolos que andavam com Jesus. Nós vamos fazer uma festa. Nós vamos participar de uma festa maravilhosa. E eu não quero deixar você de fora. Eu quero que você vá conosco para o céu. Eu quero encontrar com você lá em cima no céu, para que nós possamos festejar ao lado do Deus vivo, ao lado do Deus, aleluia, que não mediu esforços para poder salvar você e eu. Eu peço a você mais uma vez: ouça a minha voz. Eu não sou nada, eu não sou ninguém, mas eu sou um porta-voz
Deus está me usando nesta noite para te dizer que Ele quer te salvar. Ele está me usando para ser uma porta-voz dele na tua casa aí, aonde você está. Talvez já está deitado, descansando, ou então está vendo uma televisão, mas você está ouvindo a minha voz, porque Ele me trouxe aqui. Não foi por acaso que eu estou aqui hoje. Não foi programado a vir aqui. Eu não tinha programado estar aqui. Mas passando nessa porta, eu senti desejo de entrar. E eu não sabia que Deus ia me usar tremendamente. Porque eu estou sentindo dentro de mim. Eu estou sentindo Deus me usar para falar com você. Porque Deus já usou outras pessoas para falar comigo. Deus, na época que eu caí no Paraíba, Deus usou criança que para clamar a Ele, para pedir para Ele, para não deixar eu morrer. Porque muitas das crianças que eu cuidava delas quando elas pequenininhos na igreja, elas gostavam muito de mim. Quando elas ficaram sabendo que eu tinha me afogado, eles oravam, eles choravam, eles gritavam, pedindo para que Ele não deixasse eu morrer. E eu hoje estou aqui, não é por acaso. Não deixe de ouvir essa voz, não deixe passar, como diz o ditado, não deixe passar vazado essa voz nesta noite, porque eu vim aqui te dizer que tem um Deus que quer te salvar. Glória a Deus. Tem um Deus que quer te guardar. Glória, glória. Tem um Deus que Ele tem muito para te dar. Ele tem alegria. Muitas das vezes nós vivemos na nossa vida triste por alguma coisa que nós perdemos, por um ente querido que nós perdemos, por um emprego que nós perdemos. Mas Ele está aqui para resolver a nossa situação. Ele quer te dar um emprego novo. Ele quer te dar alegria no teu coração. Ele quer te dar o conforto no teu coração. É o Deus que eu sirvo. É esse Deus. É o Deus que se preocupa. É o Deus que Ele está sempre preocupado com a humanidade. É o Deus que Ele tem tudo. Ele só está esperando a nossa decisão. Nós precisamos decidir por esse Deus, porque Ele é maravilhoso. E eu quero deixar para você uma boa noite de salvação. Quero deixar para você um desejo de um sono tranquilo e sonhos maravilhosos que você terá com Deus. Você vai ter sonhos maravilhosos. Eu quero desejar isso para você. E mais ainda, desejar que você encontre a salvação que eu encontrei. Ah, Jesus maravilhoso. Muito maravilhoso. É muito maravilhoso poder fazer parte desse povo. Muitas vezes nós somos criticados porque a gente prega na rua, a gente canta, a gente entrega folheto, a gente anda diferente. Mas Jesus quer você. Não olha para nada que deturba a sua mente. Muitas das vezes você vai ver pessoas que não andam corretamente, mas não tome isso por exemplo. Toma por exemplo o Deus vivo, o Deus poderoso. Não olha para um lado nem para o outro, mas Ele manda que nós olhamos para cima, para onde Ele está. Porque olhando para cima, nós não vamos ver nada que vai nos atrapalhar a receber a salvação. Eu quero te agradecer esta noite por você ter parado um minutinho para ouvir, porque eu sei que tem pessoas dentro do seu lar, dentro da sua casa, que estão ouvindo esta palavra. Então eu quero te agradecer
por essa atenção que você me deu nesses momentos e pedir a Deus que te abençoe e te guarde para sempre. Amém e amém.